está sendo muito abastecidas, recebendo muito de Deus através desse tema, né, Dai? Acredito que muitas mulheres de Deus já passaram por aqui, já compartilharam porções poderosas na vida de vocês. E quando o Dai fez o convite, eu fiquei bem reflexiva, assim, porque casamento é um tema que eu amo falar. E eu fiquei, Senhor, o que é que o Senhor quer que eu fale nesse dia? E eu já estava pensando em várias chaves que poderíamos trazer aqui para compartilhar. Mas, na realidade, o Espírito Santo mudou um pouco o que eu tinha planejado. E eu sei que ele quer fazer algo específico aqui nessa noite com todas nós, porque primeiro ele começa em nós e depois ele flui através de nós, né? Então ele já começou a ministrar na minha vida. E eu sei que ele também vai tocar no coração de vocês hoje sobre esse tema. E o tema que o Senhor me direcionou é: seja a mulher que Deus te criou para ser. Então, quando a gente fala sobre casamento, a gente acaba se apegando muito ao papel de esposa, o que é muito bom, o que é muito maravilhoso. Só que com ele também vem muitos outros papéis a ser desenvolvidos, né? Vem o papel de dona de casa, de administradora, vem o papel de mãe quando os filhos chegam. E aí a gente acaba assumindo tantos papéis, tantas responsabilidades, que acaba que muitas vezes a gente vai se deixando levar por um caminho de não olhar mais para quem nós somos, para quem o Senhor nos criou para ser como mulheres, sabe? E é essa reflexão que eu já quero começar trazendo para vocês nessa noite. E eu já quero fazer uma pergunta, você não precisa falar, mas eu sei que o Senhor vai começar já a ministrar no seu coração. Se eu perguntasse quem é você hoje, como você responderia essa pergunta? Como você me diria quem você é em uma apresentação? Não é para dizer o que você faz, os seus títulos, os cargos, não. É para dizer quem você é. Será que todas nós aqui teríamos essa resposta já na ponta da língua, já aí na agulha, para ter certeza e clareza de quem nós somos? Porque muitas vezes eu faço essa pergunta e algumas pessoas dizem: Meu Deus, eu nunca parei para pensar em quem eu sou para responder essa pergunta de uma forma tão profunda. Porque muitas vezes a gente acaba respondendo essa pergunta com o que nós fazemos, com aquilo que a gente exerce na profissão, muitas vezes, com os papéis que nós temos dentro de casa, muitas vezes. Então, eu sou fulaninha, esposa de não sei quem, mãe de não sei quem, formada em não sei o quê. Isso não define quem nós somos. Isso são papéis terrenos, mas a nossa identidade, ela não é terrena. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje. Tem tudo a ver com casamento, vocês vão entender o porquê. E eu não sei se todas vocês conseguem ter a Bíblia para que a gente possa destrinchar alguns versículos aqui. Então, se você tiver a sua Bíblia aí perto, pode ser a Bíblia no celular, pode ser a Bíblia física. Eu sou da Bíblia física, que eu gosto de riscar, de anotar, de escrever, fazer tudo. Então, eu estou aqui com a minha Bíblia. Se você também puder abrir a sua Bíblia, a gente vai abrir a Bíblia em Gênesis. Não tem como falar em quem nós somos, em quem Deus nos criou para ser, se não falarmos ali, nesse momento, né, da criação. Então, se você puder abrir a sua Bíblia em Gênesis, Gênesis 2, vai ser o início do que a gente vai falar aqui. Eu separei alguns versículos chaves e eu quero deixar vocês bem livres para, se alguém quiser falar algo, perguntar algo, trazer algum testemunho sobre o que vai estar sendo falado, ministrado, fiquem à vontade. Eu sou sanguínea, então eu amo essa troca de conversas, eu amo saber que eu estou conversando com outras pessoas, então fiquem super à vontade mesmo. E o primeiro versículo que eu quero ler aqui juntamente com vocês é o versículo 5, que vai dizer assim: Não havia nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Então, nesse versículo, a gente vê que ainda não havia nenhuma planta no campo, na terra. Primeiro, porque Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra. E segundo, porque ainda não tinha sido criado o homem para lavrar essa terra, para cuidar dessa terra. E aqui, quando a gente vai olhar na palavra, o sentido original dessa palavra homem é uma palavra hebraica que significa Adam, e está relacionado, sim, a Adão, que foi o primeiro homem, né, criado, mas também ao indivíduo, pessoa, ser humano. Ainda não tinha ser humano criado
para lavrar essa terra. E por isso ainda não tinham essas plantas do campo na terra, propriamente dita, ok? Então, esse é o primeiro versículo que eu quero que vocês já guardem aí no coração de vocês para a gente iniciar essa reflexão. Os próximos dois versículos que a gente vai ler são os versículos 7 e 8, que vai dizer assim: Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida. E o ser humano se tornou um ser vivente. O Senhor plantou um jardim no Éden, a leste, e ali pôs o ser humano que formou. Então, aqui nós vemos a criação do primeiro ser humano, que foi Adão, que foi esse primeiro homem, esse primeiro indivíduo, que foi um ser vivente na terra, que era humano, e que poderia lavrar essa terra, cuidar dessa terra, cuidar daquilo que Deus já havia criado até então. Então, guarda essa parte aí no teu coração, porque entendendo sobre essa criação, a gente vai saber quem nós somos, como nós fomos criadas como mulheres. A gente já viu aqui a criação do homem. A gente não vai falar sobre casamento? Então, vamos falar sobre a criação do homem e vamos falar sobre a criação da mulher. Após isso, a gente vai ver mais para frente que vai dizer assim: Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então, aqui nós já vemos Deus projetando o próximo indivíduo, o próximo ser vivente da Terra, que seria alguém que ia ser criada com um propósito. Alguém que ia ser criada para que fosse auxiliadora, idônea do homem que ele já havia criado. Então, quando a gente vai olhar no hebraico, a raiz da palavra auxiliadora é uma palavra hebraica ezer, que significa, né, ajuda, socorro, aquele que ajuda. E é muito interessante porque aqui a gente vê que Deus ele projetou a mulher para vir à terra com esse propósito. E na Bíblia, quando a gente vai olhar essa palavra ezer no significado hebraico, existem outros versículos e outras passagens que essa palavra é referida ao próprio Deus, como lá em Salmos 33, 20, que diz: Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Então, essa palavra auxiliadora vem desse propósito lindo, que é sermos ajudadoras, que é sermos auxiliares, que é nos dispormos realmente para ajudar e auxiliar o homem, que no caso o marido, né? E idônea é uma palavra que significa adequada, qualificada. Então, não era qualquer pessoa que deveria ser criada ali para que Adão, aquele homem, não estivesse só. Era uma pessoa, uma mulher que fosse idônea, que fosse adequada, qualificada para estar ao lado dele, para que ele não se sentisse sozinho. E aí, no versículo 20, quem estiver acompanhando aí na sua Bíblia, acompanha o versículo 20, que vai dizer assim: Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves do céu e a todos os animais selváticos, todavia não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então, mesmo Adão, que foi esse primeiro indivíduo criado lá no jardim, com vários animais, com vários serizinhos ali que tinham vida, mas nenhum deles era idôneo para Adão. Nenhum deles era compatível ou qualificado para que Adão não se sentisse sozinho. E aí, nos versículos logo após 21 e 22, a gente vai ver. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher. Então, aqui é onde nós fomos criadas. Aqui é quando a mulher, ela, a primeira mulher, ela chega à terra, que veio da costela do primeiro homem, que foi Adão. E aqui é muito interessante quando a gente vai ver a tradução da palavra transformou numa mulher, ele pegou a costela, transformou, ou gerou, ou criou uma mulher. O significado dessa palavra hebraica é a palavra baná, que vem de edificar, construir. E baná tem meu coração, né? Então eu sempre
falo sobre essa palavra e quando eu estava lendo essa passagem que eu fui olhar no hebraico, a mulher ela veio dessa raiz primitiva hebraica da palavra, que é transformar, criar, ser, edificar, estabelecer a mulher através dessa palavra, que é banai, significa justamente essa construção, edificação e estabelecimento. Então, a partir daí, nós fomos criadas. Todas nós que estamos aqui, eu acho que já conheciam essa história, não é verdade? Todas nós já ouvimos, já lemos Gênesis, já sabíamos que a primeira mulher foi criada nesse momento. Eu acredito que todas nós que estamos aqui já havíamos lido essa passagem, já sabíamos disso. Mas você já parou para pensar que nós, mulheres, ali, né, vindo a primeira mulher para a Terra como Eva, nós já fomos criadas sendo esposas, nós já chegamos na Terra como esposas. Nós já fomos criadas com a incumbência de não deixar Adão sozinho, para que fôssemos qualificadas, para que fôssemos auxiliadoras, para que fôssemos ajudadoras. Então, nós já fomos criadas para cumprir esse papel como esposa. Você já havia parado para pensar nisso? Qualquer coisa, falem aqui. Eu não sei como é que o Zoom é, mas eu acho que tem chat, tem bate-papo. Vão falando, gente, vamos conversando. Eu quero ouvir vocês também. Então, talvez algumas de vocês nunca tiveram parado para pensar e dizer: poxa, eu já fui criada como mulher. Lá em Gênesis, Deus já me projetou para ser esposa. Então, existe um propósito no meu papel como esposa, dentro do meu lar, na minha família. Então, eu quero compartilhar aqui com vocês algumas chaves, e a primeira dela, após entender sobre essa criação da mulher, é uma chave sobre identidade. O que é que a gente precisa entender sobre identidade, sobre quem Deus nos criou para ser, o que ele nos criou para fazer, mas sem perder a essência que eu carrego como filha, porque essa é a nossa real identidade. Nós somos criação de Deus, né? Então, em primeiro lugar, nós fomos criadas por Deus. Concordam comigo? Nós fomos projetadas por Deus. Ele criou, ele planejou, ele pensou antes de nós chegarmos à Terra. Mas também nós fomos criadas para Deus, para desenvolvermos algo, para cumprir algo aqui na Terra. Então, em primeiro lugar, nós fomos criadas por Deus, então isso diz quem nós somos, isso é identidade. Eu sou filha, eu fui planejada, eu fui escolhida, eu sou chamada pelo meu nome, eu sou filha de Deus, ele me planejou, ele me projetou desde o ventre da minha mãe. Então, após Eva, né, ela começou a gerar os filhos, foi dando a multiplicação da humanidade, e nós sabemos que é o próprio Deus que traz a vida. É o próprio Deus que determina quem vem à Terra. Então, nós somos projetadas por Ele, criadas por Ele, mas nós também fomos criadas para Ele, para desenvolver algo. E aí vem o que nós fazemos. Só que às vezes a gente inverte. A gente pega o papel que nós exercemos e dizemos que isso é quem nós somos. Mas existe uma diferença entre sermos criadas por Deus, mas também sermos criadas para Deus para cumprirmos algo. Até aí tá claro para vocês o raciocínio? Então vamos lá, seguindo o raciocínio do estudo do que o Espírito Santo quer falar conosco nessa noite. Então, antes de você ser esposa, você é filha de Deus. Você é projetada por Deus. Antes de você ser uma dona de casa, você é filha, você é projetada, você é planejada, você é amada por Deus. Antes de você ser mãe, você é filha de Deus. Você também tem que lembrar que você foi projetada, amada, pensada, escolhida pelo Senhor. Então, quantas vezes a gente vê mães que esquecem que também são filhas? Às vezes tem que vestir aquela armadura de força, de estar sempre forte, sempre pronta, sempre para a batalha, mas esquece que também pode chorar aos pés do seu pai, porque você também é filha. Assim como seus filhos choram e pedem e são sinceros e falam com a mãe e com o pai, nós também precisamos nos derramar aos pés do nosso pai como filhas e entendermos que antes de qualquer missão, de qualquer papel que nós venhamos desenvolver aqui na Terra, nós somos filhas e nós podemos recorrer ao nosso Pai. Então, a primeira
chave, assim, verdade que eu quero compartilhar com você é que o estado civil, o nosso estado civil, ele não determina quem nós somos. Amém? Então, o nosso estado civil, ele não determina quem nós somos. Se você hoje está solteira, se você hoje está noiva, se você hoje está casada, se você hoje está divorciada, se você hoje está, enfim, viúva, independente do seu estado civil, ele não define quem você é. A sua identidade não deve estar firmada no seu estado civil, mas em quem Deus te criou para ser e quem ele te projetou para ser aqui na terra e o que ele tem te chamado a cumprir aqui na terra. Então, não deposite sobre o seu estado civil, seja ele qual for, a identidade e a raiz de quem você é, e muito menos deposite no seu marido, para aquelas que são casadas, ou no relacionamento que você tem de casamento, uma identidade que só Deus pode te dar, que só em Cristo nós iremos encontrar, nós iremos firmar. Antes de nós exercermos o papel de esposas que nós fomos criadas para exercer, o Senhor, ele nos projetou, ele pensou em nós. A prioridade da nossa vida é o Senhor. A prioridade na nossa vida é Deus. É temer a Ele, é honrar a Ele, é sermos leais a Ele, é entendermos que nós somos criação dele. E após esse entendimento, nós vamos honrar, respeitar, sermos leais, amar os nossos maridos. Se a gente não entende a nossa identidade firmada no Senhor, a gente não vai conseguir desenvolver esses traços para com o nosso marido. E muitas vezes substituímos o papel de Deus na nossa vida e passamos a idolatrar um relacionamento, ou a idolatrar um marido, ou a idolatrar ter um homem na nossa vida, precisar ter um homem para que eu me sinta completa. Mas isso é só o Senhor que nos fará completa. É só no Senhor que nós nos sentiremos plenas. Faz sentido para vocês esse primeiro ponto? Vocês estão entendendo a raiz da identidade daquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite? Caso você sinta de compartilhar algo, de perguntar algo, fique à vontade. Esse é o nosso momento. Esse é o nosso tempo. Então, que seja uma troca aqui maravilhosa nossa. Então, nós precisamos entender que a raiz do casamento, ela não deve ser pautada em motivos terrenos pelos quais muitas mulheres hoje em dia têm pautado. Muitas mulheres hoje em dia querem casar para ser feliz, muitas mulheres querem casar para fugir, às vezes, de uma realidade que vive na casa dos pais. Ah, é muito difícil viver com a minha mãe, viver com meu pai, não aguento mais, eu quero casar, eu quero ir embora, eu quero viver minha vida. E às vezes casa pela motivação errada. Às vezes, mulheres que dizem, né, que sonham em casar para suprir carências emocionais. Então, quantas vezes, pela falta da paternidade na minha própria vida, eu tentei suprir essa lacuna com relacionamentos. Eu tentei procurar o amor masculino, o amor de um homem em um relacionamento, mas um amor que só Deus era capaz de me dar, que só Deus era capaz de suprir, que só Ele era capaz de preencher todos os vazios da minha alma. Não ia ser um relacionamento. Então, essa é a primeira chave que eu quero compartilhar com você, porque o casamento, muitas mulheres hoje em dia dizem que querem casar. Eu não sei se todas aqui já são casadas ou ainda não, mas muitas mulheres hoje em dia dizem que querem casar, mas são poucas as mulheres que estão dispostas a servir. São poucas as mulheres que estão dispostas a, de fato, serem as esposas que Deus nos projetou a ser. Porque a gente vê que Eva, ela já foi criada para ser esposa, para auxiliar, para ajudar o marido, e esse é um dos papéis que nós desenvolvemos como esposa, e isso é sobre servir ao nosso marido. Então eu vejo mulheres que se dizem querer casar, mas que não estão aptas, não estão preparadas, não estão disponíveis para servir. Então, em algum momento, esse casamento ele vai ser frustrante, porque ela vai casar com motivação errada e ela vai se deparar com uma realidade completamente diferente daquela que é o casamento. A segunda chave que eu quero compartilhar com vocês é sobre, de fato, o que é o casamento. Como estabelecer o casamento. Se eu já entendo que eu preciso firmar minha identidade em Cristo antes de ser esposa,
se eu sei que eu preciso entender qual é a motivação do meu coração para casar e me tornar esposa, mas o que é o casamento? E aí a gente vai ver lá no versículo 23 de Gênesis 2, que vai dizer assim: E disse o homem: Esta afinal é o osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á, na versão que eu li aqui era varoa, porque do varão foi tomada. Então, talvez em outras versões pode ser que tenha chamar-se-á mulher, porque do homem foi tirada. Né? Então, dependendo da versão, pode estar assim. E muito interessante é que lembra quando eu falei para vocês que lá em Gênesis, no início, a gente vê a palavra homem do hebraico, que significa Adam, que vem de primeiro homem, mas também de indivíduo, de ser humano, a raiz primitiva da palavra. Mas já aqui, quando a gente vê nesse versículo 23, que a gente vê mulher e homem, ou varoa e varão, dependendo da definição, no hebraico são significados diferentes daquele que a gente viu lá na frente. Porque o hebraico, para essa palavra varoa aqui, ele significa ishará, ou ishá, que significa fêmea, esposa, mulher casada com um homem. Então, aqui é o significado dessa raiz. A partir do momento que Eva ela é osso do osso de Adão, ela é carne da carne de Adão, a partir daí existe a diferença entre uma mulher e um homem. Existe o que é macho e o que é fêmea na humanidade, né? Existe o que é a esposa e o marido, já é a partir daí, na criação, no início da criação. Porque nosso Deus, ele é um Deus perfeito, ele é um Deus de ordem. E na palavra varão aqui, o significado hebraico também é rish, eu não sei a pronúncia se é essa, mas eu estou lendo a palavra como escreve, que significa homem, macho, marido, e dependendo da versão hebraica, contraste com a mulher. Ou seja, ele é o contraste da mulher. Ele não é igual à mulher. Existe ele e existe o contraste, que é a mulher, que é o macho e a fêmea. E a partir daí a gente começa a entender a criação do casamento, do que é, de fato, o casamento. Então, homem e mulher, eles foram criados, projetados por Deus, somos amados por Deus da mesma forma. Deus, ele ama o homem, Deus, ele ama a mulher. Contudo, nós temos papéis diferentes. A mulher ela é chamada para exercer algo, o homem ele é chamado para exercer algo dentro do casamento. Então, dentro de um casamento, a esposa ela vai desempenhar funções específicas de esposa. O marido ele vai desempenhar funções específicas de marido. E é isso que constitui o casamento biblicamente embasado. Um casamento onde a gente entende o propósito que Deus nos criou e criou também um casamento. Então, a partir daí, a gente vê que ambos, marido e esposa, dentro de um lar, eles são responsáveis pela manutenção, pelas atividades desse lar, certo? Então, tanto marido quanto esposa, eles devem ter essa responsabilidade de manter o lar um lugar saudável. Então, ambos precisam estar cuidando do ambiente da casa, ambos precisam combinar sobre as tarefas, sobre as atividades, ambos precisam se ajudar nessa troca do dia a dia. Por quê? Porque eles dois vão estar em unidade para desenvolverem um casamento saudável. Já viu aquela mulher que luta, 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 luta pelo casamento, o marido não está nem aí, não faz o passo dele, e chega aquele momento que aquela mulher cansa? E às vezes também o contrário, né? Aquele homem que está ali lutando, 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 e uma mulher que não quer lutar, e acaba que em algum momento o homem cansa. Então, por que que isso acontece? Porque o casamento, para que ele seja saudável, tem algum áudio que está ligado de alguém? Já Então, desativei, para Amara. Obrigada. Então, para que o casamento ele seja saudável, nós precisamos que ambas as partes estejam disponíveis para que isso aconteça, tanto o homem quanto a mulher, entendendo seus papéis.
E é até interessante que o Espírito Santo me lembrou agora de uma frase que uma pastora na minha igreja ela fala, que ela diz assim: o problema não está na submissão bíblica, que hoje muitas mulheres recriminam a palavra submissão. Não, não posso ser submissa. Mas o problema, o real problema da nossa geração não é a submissão bíblica, porque a submissão bíblica é uma bênção, não é um problema. Sabe qual é o problema? É quando uma mulher, ela casa com um homem que não tem missão. Um homem que não sabe para onde vai, que não sabe qual é o propósito de Deus na vida dele, que não conhece a Deus, que não sabe qual caminho percorrer. Então aí existe uma dificuldade na vida dessa mulher. Porque como ela vai se submeter a alguém, submeter à missão de alguém que não tem missão. Então, muitas vezes é quando a mulher ela acaba pegando esse encargo de ser ela a encabeçadora da missão, e ela começa a lutar, ela começa a fazer acontecer, só que muitas vezes ela cansa no meio do caminho, entende? Então, nós temos o privilégio, antes de casar, de identificar no marido, né, no papel, na figura masculina, essa incumbência de missão e dizer: eu quero casar com esse homem porque ele tem uma missão clara. Eu quero me submeter à missão dele. Mas e depois que a gente casa? E eu tenho hoje diversas alunas na minha mentoria que casaram com homens que não têm missão e Marley, agora, pelo amor de Deus, eu não entendi isso antes, eu não tive conhecimento disso antes, eu preciso orar pelo meu marido ainda não conhece a Deus. Eu acompanho muitas mulheres que passam por esse processo. E o que a gente pode fazer a partir de agora é orar. Espírito Santo de Deus, traz a revelação para o meu marido de quem o Senhor é. Traz o senso de missão sobre a vida dele. Traz clareza espiritual. Marca um encontro verdadeiro com ele. Eu quero me submeter à missão do meu marido, Pai. Pede ao Senhor que ele vai inclinar os ouvidos dele para te ouvir, para entender a motivação do teu coração e para ouvir aquilo que você está falando com ele. Ele é um pai, lembra? Ele é o nosso pai. Então, o Pai, ele vai estar disponível para nos ouvir. Ele vai estar disponível para que a gente possa chegar ali chorando em lágrimas, dizer: Pai, eu só quero chorar e te pedir, Senhor, abençoa o meu marido. Traz missão sobre a vida do meu marido. Traz senso de identidade, de masculinidade bíblica sobre a vida do meu marido. Então, orem também pela vida dos maridos de vocês, né? Algo que o Senhor também tem falado muito comigo. Então, quais são esses papéis dentro do casamento que fazem com que homem e mulher, esposa e marido sejam diferentes, exercerem papéis diferentes? Em primeiro lugar, a mulher, ela dentro do casamento, ela deve ser a administradora do lar. Aqui já tem uma aluna minha, né? Mônica está aqui. Não sei se estou vendo mais alguém, então vocês já sabem muito bem dessa parte que a gente fala muito também no Baná. Então, a mulher, ela tem essa incumbência de ser a administradora do seu lar. Já o homem, ele tem esse papel específico de ser o sacerdote do seu lar. Então, enquanto a mulher administra, o homem, ele traz a liderança, ele traz o sacerdócio. Então, o que é administrar? Administrar é delegar atividades. Lembra lá da descrição da mulher de Provérbios 31, onde a gente vê que ela delegava atividades, que ela fazia milhares e milhares de coisas. Então, isso de fato é um papel da esposa dentro do casamento, que é administrar, é delegar, é cuidar para que as coisas estejam em ordem. Por mais que você não faça o serviço braçal doméstico, você tenha alguém, uma secretária, uma governanta, alguém que faça na sua casa, mas você precisa administrar a sua casa. Você precisa ser aquela que vai dizer, ó, a roupa de cama que vai usar vai ser essa aqui. O cheiro do aromatizante na minha casa vai ser esse daqui. O cardápio do almoço na minha casa vai ser esse daqui. Então, é isso que faz de nós administradoras do nosso lar. E é por isso que nós precisamos estar posicionadas nesse lugar. Mas o que é o papel do homem? Ah, Marlia, mas aqui é um lugar só de mulheres, né? Temos mulheres. Mas você precisa entender qual é o papel do homem para que você não queira assumir um papel que não é seu e deixar o seu papel sem posição. Porque todas nós aqui hoje estamos posicionadas. Independente se você está posicionada da forma que deveria ou de uma forma equivocada,
mas você está posicionada, eu estou posicionada, porque nós estamos ocupando algum espaço dentro da nossa casa. Então, será que eu estou ocupando o espaço que realmente o Senhor quer que eu ocupe? Ou será que eu estou ocupando um espaço que não é o meu, mas eu estou querendo abraçar? Então, enquanto a mulher administra, enquanto a mulher delega, enquanto a mulher está ali pensando na casa em ordem, por mais que não seja ela que faça, ela delega também para os filhos, para o marido, para todo mundo que mora na casa, porque todo mundo tem responsabilidade. O marido, ele é o sacerdote. Ele é o sacerdote, ele é aquele que leva a família para perto de Deus. Ele é aquele que leva a liderança espiritual da casa. Ele é aquele que traz a provisão para casa. Isso quer dizer que a gente não pode trabalhar? Claro que a gente pode. Uma frase que a minha pastora usa, e eu amo, ela diz assim: toda mulher quer poder trabalhar, mas nem toda mulher quer ter que trabalhar. Concorda comigo? Então, muitas de nós queremos trabalhar fora. Faz parte do chamado de Deus para a nossa vida, para algumas mulheres também. É discernir tempos e temporadas. O Senhor está me chamando no business, eu vou lá e vou ser bênção lá e vou expandir o reino de Deus lá. Glória a Deus. Mas se o Senhor está me chamando para uma temporada de dona de casa integralmente exclusiva, esposa e mãe, glória a Deus também, estou cumprindo minha missão aqui. Então, é entender, discernir os tempos e as temporadas. Mas quantas mulheres, hoje em dia, precisam ter que trabalhar para prover? E esse não é um lugar da criação de Deus para ela, e é por isso que ela cansa. É por isso que quando a gente vê mãe solo, cuidando de filhos sozinhas, a gente precisa amar, a gente precisa honrar, respeitar mais essas mulheres, porque elas estão cumprindo algo que é pesado muitas vezes para elas. Porque o papel do homem é esse sacerdócio, é essa liderança espiritual, é essa provisão. A gente pode contribuir com o financeiro? Com certeza. Mas se a gente começar a pegar a carga pesada da provisão, a gente vai cansar. É muito pesado. Então, entendendo esses dois papéis, a gente começa a entender, em primeiro lugar, quem Deus é na nossa vida, porque antes do provedor da minha casa ser o meu marido, existe um provedor maior, que é Deus. Então, quando eu entendo quem eu sou, identidade, eu vou colocar sempre Deus em primeiro lugar, depois o meu marido. Minha confiança em Deus em primeiro lugar, depois o meu marido. A provisão vem de Deus em primeiro lugar, depois ele vai usar o meu marido. A segurança vem de Deus em primeiro lugar, mas ele vai usar o meu marido para me deixar segura. Entende? Então, quando a gente começa a entender essas prioridades, as coisas começam a ficar mais claras e a gente consegue ser mais sábia. A gente consegue desenvolver mais sabedoria dentro do nosso lar. Então, a mulher, ela delega atividade, ela edifica. Lembra que a palavra diz que a mulher sabe edifica? Ela traz sabedoria, ela traz cor. A essência da nossa feminilidade carrega cor, carrega vida, carrega beleza. Onde uma mulher passa, ela leva cor, ela leva vida, ela leva beleza. E isso é um chamado que o Senhor tem para as nossas vidas. E aí talvez você pense, Marlia, pois onde eu estou passando não tem cor, não. Não tem beleza, não tem vida, não tem nada. Minha casa nem parece que mora uma mulher. Então, hoje eu declaro que uma porção de feminilidade está sendo derramada sobre a sua vida. E que você vai fazer as pazes com a feminilidade, com a identidade de quem Deus te criou para ser. Porque às vezes o mundo ele também quer roubar de nós essa essência, dizendo que a feminilidade é fraqueza, dizendo que a feminilidade é humilhação, né? Mas a feminilidade é um presente, é uma virtude do Senhor. Então, onde nós passamos como mulheres, nós precisamos levar cor, nós precisamos levar vida, nós precisamos levar beleza. E se eu não estou cumprindo isso, eu talvez esteja desconectada da minha feminilidade. Preciso pedir ao Senhor que venha uma porção aí, diferenciada sobre mim. Então, comece a refletir. Ela também traz sabedoria, ela traz ajuda, traz ordem, traz paz. Já percebeu que quando a mulher ela acorda em paz, ela acorda bem, não quer guerra com ninguém, a casa está em paz? Mas quando a mulher acorda revoltada da vida, chateada, amargurada, murmurenta, minha gente, a casa está toda pisando em ovos. O marido não fala, os filhos não falam, fica aquele. Por quê? Porque nós somos o termômetro. É a mulher que traz esse discernimento da atmosfera, do ambiente. Porque nós somos criadas para administrar. Então, existe submissão no papel da mulher, existe feminilidade, existe amor, existe afeto, existe o gerar vidas, nutrir vidas, a maternidade, que é perfeita, maravilhosa, que é o gerar e o nutrir através da amamentação, mas isso também na vida espiritual, gerar vidas no reino espiritual, nutrir vidas no reino espiritual. Então, vocês já fazem isso aqui em grupo,
né? Um grupo de mulheres que nutrem, que se alimentam, que estão aqui gerando vida, nutrindo vida. Então, glória a Deus por isso, e também isso dentro da nossa casa, da nossa família, certo? E a mulher, ela transforma uma casa em um lar, principalmente ao redor da mesa. É a mulher que precisa dessa incumbência de dizer: vamos sentar nessa mesa linda, farta, maravilhosa. E aí, a mulher que traz também a família com sabedoria para estar à mesa. Estou vendo aqui vocês no chat. Meninas, quem estiver pergunta. Pois é, podem perguntar, viu, gente? Se tiver com vergonha, se identificar, mandem para o privado. Isso. Isso. Quem quiser compartilhar aqui e falar, fiquem à vontade. Aqui também é um lugar seguro, mas também quem quiser falar depois, sintam à vontade. Eu vou estar aqui também disponível para que a gente possa conversar, tá bom? Então, a mulher, ela transforma a casa em um ambiente de refúgio, de amor, de paz. Eu amo romantizar a minha rotina. Quem me acompanha no Instagram já sabe, né? Sabe aquele pós-faxina com a casa cheirosinha, com aquele cheirinho de bolo saindo do forno, e você coloca aquela mesa bem lindinha para um café da tarde com um bolo. Gente, existe algo mais feminino? Existe algo mais lindo, mais puro, tão simples, no ordinário. Mas eu saber que o meu marido vai estar em algum momento e vai dizer: eita, eu queria aquela fatia de bolo que a minha esposa faz. Ou que os filhos vão lembrar: eita, eu queria aquela fatia de bolo que a minha mãe faz. Aquela comida que a minha mãe faz. Que a avó faz, né? Geralmente é algo que a mulher traz essas memórias. Então, esse é o nosso papel dentro do nosso lar, certo? E aí você pensa: Marlia, mas eu não sou boa na cozinha, mas eu não sei cozinhar, o que é que eu faço? Irmã, tudo aquilo que a gente busca aprender e que a gente busca desenvolver, a gente vai aprendendo. Então, pelo menos uma receita, vai tentando, vai dando errado, vai tentando, vai dando errado, vai dando, até sair uma que preste. A tua família vai ver que você está se disponibilizando a aprender coisas novas para demonstrar afeto, para demonstrar amor. Então, qual foi a última vez que você preparou uma refeiçãozinha bem deliciosa para a sua família, preparou uma mesa bem linda para trazer esse lugar de beleza, de afeto também para o seu ambiente familiar. Porque uma casa, ela só se transforma em um lar quando nós vivemos tempo de mesa. Quando existe olho no olho, quando existe conexão, quando existe a gratidão ao Senhor por esse ambiente. E aí, o que é que o sacerdote faz? O que é que o homem faz? Ele traz a visão, ele traz a proteção, por isso que o homem ele é mais, né? A mulher ela é mais, o homem ele é mais, porque ele foi projetado para isso, para lavrar a terra, para cuidar dos animais, para trazer a comida para casa, para matar alguma coisa que tivesse no meio do caminho e ele tivesse que se defender ou defender a sua família. Então, o homem, ele também traz essa proteção, ele traz a provisão, ele traz a missão. Então, quando o meu marido chegou e disse: amor, estou sentindo de Deus que é o tempo de largar tudo aqui em João Pessoa e vamos embora para São Paulo. Eu disse: eita, Deus, chega aqui. Mas o Senhor vai dar a visão para ele. O Senhor vai dar a missão para ele. Por quê? Porque ele é o sacerdote. Ele é a pessoa na minha família que me aproxima de Deus. Então, eu disse: amém, meu amor. Se o Senhor está lhe direcionando a isso, vamos orar. E quando o Senhor trouxe paz ao meu coração também, eu disse: vamos. E isso é estar submetida à missão que é do meu marido. E vamos embora, e vai ser bênção. E o Senhor vai cuidar dessa temporada. E a gente veio. Então, isso é se submeter. É você entender que Deus ele vai dar missão, visão para o teu marido. E você precisa se submeter a essa visão e a essa missão. Porque esse é o nosso papel. E é por isso que nós, como esposas, precisamos honrar para que o nosso marido tenha uma missão que venha de Deus. Para que ele venha ter revelações que venham de Deus. Para que ele venha ter visão acerca de quem Deus é e do que o Senhor está chamando não apenas ele, mas a família. E imagina o que passa na cabeça de um homem, vou citar o exemplo do meu marido, o que passa na cabeça de um homem que diz: eu vou deixar a minha vida de conforto, a minha vida, tudo do bom e do melhor aqui em João Pessoa, vou pegar a minha esposa, vou vender tudo, vou com ela para São Paulo, começar tudo do zero, mas entendendo que é ele que é o provedor, que é ele que vai se responsabilizar se não tiver comida na mesa, que é ele que vai se responsabilizar se a gente não tivesse uma vida profissional aqui bem estabelecida. Então, olha o encargo de responsabilidade que o sacerdote também tem. Então, nós temos responsabilidades, mas nós precisamos entender que o nosso marido ele também precisa exercer a responsabilidade que é dele. E quantas vezes a gente vê mulheres tão fortes, glória a Deus por isso, mas que às vezes acaba assumindo um papel que é do homem.
e diz: "Ah, mas o meu marido não está assumindo o papel dele". Por que será? Porque às vezes você está ocupando o papel que é dele. E para ele está muito confortável, porque ele já está vendo você cuidando, você sabe desenvolver tudo, você sabe fazer tudo, sabe fazer o papel dele e o seu, então tá tudo certo, mas em algum momento você vai cansar. Então começa a pensar. O marido, ele é aquele que traz a direção, a segurança, o amor sacrificial. É aquele que deve nos amar como Cristo ama a igreja. Como Cristo amou a igreja, que é dar vida pela igreja. Então, o nosso marido, ele tem essa missão também aqui na Terra. Então, entender isso muito claro, é interessante que às vezes aqui em casa tem algumas coisas, né? Por exemplo, só tem uma fatia de torta. Aí diz, então vamos dividir. Aí ele, mas só tem esse pedaço de não sei o quê. Eu digo, seu amor é sacrificial, você precisa entregar a sua vida pela sua esposa. Então, nas pequenas coisas, a gente consegue desenvolver isso. Às vezes a gente pensa que é besteira, mas existem coisas que no dia a dia nós, como esposas, vamos trazendo senso de liderança para o marido, de proteção marido, de segurança marido. Então, sabe quando a gente sai do mercado cheia de sacola e às vezes a gente quer ser aquela que pega a sacola tudinho e carrega o peso e ele tá lá do lado? Então, não. Pequenas coisas de dizer, meu amor, carrega esse aqui, tá pesado demais. Você sabe que você conseguiria carregar. Mas, meu amor, carrega aqui, tá pesado demais. Eu vou levar esse aqui, tu leva essa. Pronto. Ou deixar que ele mesmo coloque as compras lá na mala, ele mesmo tire as sacolinhas. Isso já são pequenas coisas que vão deixando ele entender que ele precisa tomar atitude em alguns momentos, porque a esposa dele precisa ser cuidada, a esposa dele precisa ser preservada, a esposa dele precisa ser amada, ele que precisa se sacrificar, ir para a guerra, ir para a luta, ir para dar a cara na batalha. Entende? Então aí já fica claro a nossa diferença também dentro do nosso lar. Então, enquanto a mulher ela transforma a casa em um lar de refúgio, de amor, de paz, o marido, que é o sacerdote, ele transforma a casa em um lugar seguro, em um lugar que tem proteção, que tem provisão. E aí, quando esses papéis se invertem, quando a mulher ela assume o papel de sacerdócio e o marido ele assume o papel de administrador do lar, os papéis se invertem e fica disfuncional. E aí não fica um casamento bíblico. Fica um casamento que foge do design original, que foi a criação de Deus. E é a partir daí onde a família é afetada. E uma das coisas que eu tenho aprendido aqui na minha igreja, que faz muito sentido na minha vida, principalmente quanto mais eu estudo a Bíblia, mais eu vejo sobre isso, é que Satanás, ele não é criativo. Você concorda comigo? Satanás, ele não é criativo. Quem é criativo é Deus. Deus criou tudo. Ele pensou nas plantas, ele pensou nas flores, ele pensou nas frutas, nos legumes, nos vegetais, nos animais, no mar, no oceano, no rio, na terra. Tudo que há de mais lindo na gente. Olha como nós somos lindas e maravilhosas. Ele pensou. Então, Deus é criativo. Mas Satanás, ele não é, porque ele já foi criado. Então, ele só pega do que tem criação, do que já foi criado, e copia e começa a copiar, a replicar. Então, por que eu estou te dizendo hoje? Porque Satanás, ele às vezes, na maioria das vezes, ele usa os mesmos métodos para destruir casamentos e para destruir famílias. Então, eu não sei qual é o método de Satanás que ele pode ter para usar disso para destruir casamentos na tua família, na tua linhagem. Mas começa a pensar nos casais, nos teus avós, bisavós, tios. Como é que eram os casamentos? Eram casamentos saudáveis? Eram casamentos blindados? Eram casamentos eternos, né? Até que a morte separe ou não? Porque na minha família, uma das metodologias de Satanás, porque ele não é criativo, uma das metodologias que ele usa é o quê? É o adultério, é a traição. Então, essa é uma metodologia que Satanás desenvolveu e que ele até hoje tenta pessoas da minha família nessa área. Então, quando eu entendo a metodologia de Satanás, eu entendo que a partir de mim, a partir do meu casamento, das próximas gerações que virão a partir da minha casa, isso vai estar quebrado em nome de Jesus. E eu entendo, Satanás, aqui tu não vai encontrar brecha para essa tua metodologia. Então, tem famílias que às vezes é o vício. Tem famílias que às vezes o marido é viciado em jogo,
que o marido é viciado em aposta, que o marido é viciado em bebida alcoólica, que o marido é viciado em droga, que o marido está no crime, rouba, mata, sei lá. Tem família que cada família existe uma metodologia. E Satanás, ele sabe qual é. Então, se você não quebra isso, isso vai passando de geração para geração, de geração para geração. E Satanás vai encontrando brecha no casamento para agir através dessa metodologia. Então, hoje eu já quero que você saia daqui nessa noite dizendo: Espírito Santo, me revela qual foi a metodologia de Satanás até hoje, na minha linhagem, na minha hereditariedade, digamos assim, né? Na minha árvore genealógica, para que a partir de hoje isso se quebre. E que eu pague um preço espiritual para quebrar toda e qualquer lacuna, vazio que Satanás possa estar encontrando para entrar no meu casamento. Então, eu já identifiquei. E eu tenho percebido que Satanás é astuto, mas ele sabe que Deus já venceu. Ele sabe que na minha vida, que na minha família, que no meu casamento ele não vai ter vez. E eu quero que você tenha essa convicção também nessa noite de que o Senhor, ele é o Deus da tua casa, o Deus do teu casamento, e que maior do que ele, mais poderoso do que ele, não há ninguém. Satanás já é derrotado. Mas você precisa pagar um preço espiritual para que tudo isso seja quebrado. Então, se posicione como uma esposa intercessora, como uma mulher intercessora também na sua casa. Então, o design original é que o homem e a mulher, eles se casem, eles vivam um casamento saudável e que a partir daí eles construam filhos saudáveis. Por quê? Porque é no lar onde o coração humano é formado. Quando uma criança cresce num ambiente com a falta, a lacuna da paternidade, ela possivelmente cresce com algumas coisas que precisam ser tratadas ao longo do caminho, né? Quando uma criança cresce com a lacuna da maternidade, ela também vai precisar ser tratada ao longo desse caminho. Por quê? Porque é no lar onde o coração humano é formado. Quando uma criança cresce num ambiente onde vê o pai batendo na mãe, ela cresce também com algumas feridas emocionais. Por quê? Porque é no lar onde o coração humano é formado. Então, é dentro do lar, dentro do ambiente familiar, onde nós iremos gerar a futura geração. Onde nós iremos gerar as pessoas que estarão futuramente desenvolvendo a sociedade. Certo? Ok até aqui para vocês. Vocês estão tão caladinhas. Tá fazendo sentido para vocês? O Senhor está falando com vocês nesse conteúdo. Então, eu sei que o Espírito Santo está fazendo algo poderoso aqui nessa noite. Nós precisamos estar com o nosso coração aberto para que ele continue falando, para que o Espírito Santo venha nos convencer daquilo que precisa ser transformado a partir de hoje. Então, a partir de agora, você vai repreender todo o método que você identifica de Satanás na tua família. Você repreende em nome de Jesus e acredita que você não pode mudar o seu passado. Você não vai poder mudar o que aconteceu lá atrás. Mas você pode construir um novo futuro a partir de agora. E isso requer posicionamento. E também você vai entender que Satanás, hoje, uma das metodologias astutas dele é fazer com que muitas de nós, mulheres, caiamos no mesmo erro e pecado que ele caiu. É levar as mulheres ao egocentrismo, ao orgulho, a uma bandeira de feminismo que tem nos levado a querer ser melhor do que o homem, maior do que o homem, ganhar mais do que o homem, ter um cargo melhor do que o homem, mandar no homem, não se submeter ao homem. E isso é uma das metodologias que Satanás tem encontrado nesse tempo para fazer com que a gente caia assim como ele caiu, que foi através do orgulho, através do ego. Então, essa também é uma metodologia que precisa ser quebrada. Senhor, quebra em mim toda lacuna que exista, que precisa ser quebrada, de raiz de feminismo, de resquício de feminismo, de coisas que eu aprendi com a minha mãe, com a minha avó, que dizia: você não precisa de homem, você não precisa casar, você precisa ter dinheiro, é isso que é o importante da sua vida. Muitas crenças, muitas vozes na nossa mente que precisam ser quebradas, que precisam ser silenciadas, para que a voz de Deus e a voz do Espírito Santo de Deus venha nos guiar e nos conduzir pelo caminho que ele tem para nós, certo? Então, às vezes, o barulho não deixa a gente entender qual o caminho que Deus está nos chamando a seguir.
Então, ou você está centrada em Cristo, preste atenção nessa frase. Ou você está centrada em Cristo, ou você está centrada em você mesma. Então, qual é a centralidade da sua vida hoje? Isso começa em mim. Eu já fiz essa autoanálise hoje, eu disse, Espírito Santo me pegou de jeito já antes de falar para vocês. Então, ou eu estou centralizada em mim, ou eu estou centralizada em Cristo. Então, quanto mais eu me centralizo em Cristo, eu coloco ele no centro da minha vida, ele é a prioridade da minha vida, menos eu vou querer satisfazer os desejos da minha carne. Então, isso diminui o orgulho, isso diminui o ego, isso diminui a prepotência. Então, quantas vezes dentro do casamento eu, Márlia, me peguei sentindo dificuldade em pedir perdão para o meu marido? Eu perdoava muito fácil. Eu perdoava, tudo bem, tá tudo certo, perdoa. Mas quantas vezes eu deixei de chegar para o meu marido e dizer, amor, desculpa, eu errei. E isso era o quê? Orgulho. Era o ego. E eu comecei a desconstruir. Meu marido disse, amor, eu vou cansar. Porque toda vez sou eu que vou atrás, sou eu que falo, sou eu que peço desculpa. E você nunca pede. E aí, hoje, o Espírito Santo, por mais que ainda seja difícil, eu digo, Espírito Santo, chega aqui, quebra qualquer resquício de alguma coisa que eu aprendi lá atrás. Eu não sou vítima, eu não sou órfã, eu não sou criança mimada. Eu preciso reconhecer os meus erros e eu preciso chegar e pedir desculpa. Então, são coisas que nós precisamos reconhecer e isso é o autoconhecimento. Quanto mais eu me conheço, quanto mais eu olho para dentro, mais eu vejo se eu estou centrada em mim ou se eu estou centralizando Cristo na minha vida e deixando com que o caráter de Cristo seja visto através da minha vida. Para que outras pessoas possam olhar para mim e não ver Márlia. Não possam ver as minhas atitudes, porque eu sou falha, eu sou errada, mas verem quem Cristo é através da minha vida. E é isso que vai inspirar outras pessoas. E principalmente dentro da nossa casa. Certo? Então começa a pensar aí também na tua vida. Então seja humilde. É isso que o Senhor espera de nós dentro do casamento, sermos mulheres humildes. Mas o que é humildade? Porque às vezes a gente acha que a humildade é a gente se sentir inferior, é a gente se sentir menos, mas não é. Na realidade, o ego, ele está envolvido com se sentir menos e com se sentir mais. O ego inflado, ele faz com que a gente possa estar num caminho de autocomiseração, que é, eu sou coitadinha, eu sou vítima, eu não sou capaz, eu não sou suficiente, eu não vou conseguir, e a gente vai ficando nesse lugar, a gente vai ficando nesse lugar, eu tenho vergonha, eu sou tímida, eu não posso falar, eu não posso fazer, eu não posso dizer sim, e isso também é ego. E quando eu estou naquela outra face, eu sou boa, eu sou suficiente, eu não preciso sentar aqui para aprender com ninguém, eu já sei de tudo isso que eles estão falando, eu nem preciso ler a Bíblia, porque eu já li a Bíblia toda, então eu já sei o que é que tem lá, eu não preciso ir para o culto, porque está tudo bem aqui em casa, eu já sei do que vai ser falado no culto, eu já sou melhor do que aquela pessoa está dando aula, eu estou aqui assistindo, mas eu sou melhor do que ela, eu sou melhor do que o meu marido, por que, é que eu vou pedir desculpa para o meu marido? Então isso é ego. As duas faces do menos ou do mais é ego. Então, o que é ser uma mulher humilde? Como eu me torno uma mulher humilde dentro do meu casamento? É quando eu começo a saber quem eu sou em Deus. Eu não sou mais do que ninguém, eu não sou menos do que ninguém, mas eu sou filha de Deus e eu sei quem eu sou nele. Então, isso me torna uma pessoa humilde. Eu nem sou mais, eu nem sou menos. Eu sei quem eu sou em Deus. E isso vem de uma intimidade, de uma identidade firmada em Cristo, em quem ele é e quem ele Deus me criou para ser. Amém. Até aí, o Senhor já está falando com vocês. Glória a Deus. Vamos dizendo se vocês estão pegando o gancho que o negócio vai esquentando. A gente já está esquentando aqui. Amém, amém. Glória a Deus. Estou vendo aqui vocês, glória a Deus. Então, vamos lá. A próxima chave que eu quero falar com você é sobre intimidade. Então, a gente já falou sobre identidade, a gente já falou sobre casamento e agora a gente vai falar sobre intimidade, certo? Lá nos versículos 24 e 25 de Gênesis 2, a gente vai ver assim: por isso
deixa homem, pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois um só, uma só carne. Ora, um e outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Então, isso é o quê? Intimidade. Somos um só, uma só carne. A partir do sexo dentro do casamento, que é uma bênção do Senhor dentro do casamento, é um presente do Senhor dentro do casamento, nós construímos intimidade. E aqui nós vimos que Adão e Eva eles estavam nus, eles não sentiam vergonha, eles não usavam máscaras. Aqui a palavra nus do hebraico vem de Aaron, que significa descoberto. Eles estavam descobertos e eles estavam tranquilos. Eu não tenho que esconder. Meu marido pode me ver pelada, eu posso ver o meu marido pelado, não tenho que esconder. Isso é o quê? Intimidade, ok? Então, através do sexo, através da vida sexual no casamento, existe essa intimidade. É quando o casal se torna um só perante o Senhor. Então, pode perceber que se você e o seu marido tiver muito tempo sem sexo, vocês estão desconexos. Vai ter mais briga, vai ter mais contenda, vai ter falta de paciência, às vezes um com o outro. Por quê? Porque está faltando intimidade. Então, para aquelas que são casadas, eu pergunto: como está a sua vida sexual hoje? Como está essa área de intimidade na sua vida? Os maridos vão me amar, né? Depois dessa palavra de hoje, vai estar as mulheres tudo com fogo chegando por marido. Vão dizer: eita, que aula poderosa foi essa? Assista todo dia essa aula em nome de Jesus. Então, bora namorar, é isso aí. Então, quando a gente começa a entender isso, a gente precisa entender que para que eu e o meu marido sejamos um perante o Senhor, o sexo precisa estar acontecendo. Para que Satanás não tenha metodologia, encontre brecha no meu casamento, a gente precisa ser um só. A gente precisa estar alinhado. Assim como eu preciso, primeiramente, da intimidade com o Senhor, todos os dias viver o fogo com o Senhor, dessa intimidade descoberta com Ele, sem vergonha, sem máscara, sem esconder nada dele. Eu também preciso viver isso com meu marido. Porque isso é intimidade. E se você que está aqui e é solteira, divorciada, viúva, como é que está a sua vida sexual também? Será que tem agradado ao Senhor? Porque o sexo ele é feito, criado para o casamento. Então também, se o sexo é vivido fora do casamento, você também precisa rever e pedir que o Espírito Santo traga uma revelação fresca sobre a sua vida, sobre pecado, porque isso também é uma metodologia de Satanás para destruir a tua vida, né? Então, começa a pensar. Mas você que é esposa, já que a gente está falando de casamento, comece a pensar em como está o termômetro sexual no teu casamento. Como você está se vestindo em casa? Como você está em casa? Qual a roupa que você dorme? Qual é o cheirinho que você dorme? Você antes de dormir toma aquele banho premium, coloca aquele hidratante cheirosinho, coloca aquele perfume para dormir com o maridão, quer dizer, mas o meu marido não me procura. Às vezes a mulher tá lá, não toma um banho para dormir, não escova os dentes para dormir, não coloca uma roupinha de dormir, dorme com a camisa de prefeito, com a touca de vereador, com um negócio na cabeça, não bota um desodorante. Então, minha gente, não tem marido que procure desse jeito. Tá se escondendo tanto que nem ele acha, né? Então, começa a pensar como você tem dormido, como você tem buscado estar em casa. Eu não tô falando que a gente vai ficar maquiada, linda, mas pinte o cabelo, escova os dentes, fica cheirosa. Eu amo quando meu marido chega e diz: eita, que mulher cheirosa. Ele diz: eu nunca vi minha esposa fedorenta. Ele, glória a Deus por isso. Então, invista, minha amada, em perfume hidratante. Gente, eu já tive aluna no Baná que me disse que usava o perfume do marido. Eu fiquei transtornada com um negócio desse. Aí a outra, não, eu não uso do meu marido, não, mas eu uso o perfume do meu filho. Eu disse, mulher, tá repreendida em nome de Jesus. Usa um perfume feminino. Ativa nesse homem o cheiro da feminilidade para ele ficar doido. Querer cuidar, querer proteger, querer amar, querer estar perto. Então, se você usa um perfume masculino, o homem sente o teu cheiro, ele vai lembrar de um colega de trabalho, ele vai lembrar do cara do futebol que ele brigou um dia, ele vai lembrar do pastor de uma igreja que usava aquele perfume. Menos sentir vontade de te agarrar, te cheirar e tu já sabe o quê, né?
Então, se você também usa o perfume da criança, do filho, ele vai te cheirar e vai sentir o cheiro do filho. Então, use um perfume característico. Pega um perfume que tenha a ver com você, com a sua essência. Tem mulher que gosta de perfume mais doce, tem outra que gosta mais floral, tem outra que gosta mais amadeirado. Escolha uns perfumes que são característicos seus para o seu marido sentir o cheiro e lembrar da esposa dele. Eu tenho um perfume aqui, 2 perfumes. Um que eu usei no casamento, na noite do casamento, assim, na hora do casamento, e outro que eu usei durante a lua de mel. E eu uso com intencionalidade esse cheiro, sabe? Então, às vezes, quando a gente vai para um jantar romântico, alguma coisa assim, um aniversário de casamento, o que é que eu faço? Pego o perfume da lua de mel, coloco, tchá, ele nem sabe. Mas aí, quando tá lá naquela noite, menino, o negócio flui. Por quê? Porque ele sentiu o cheiro, ele nem sabe, às vezes. Mas ele lembrou da lua de mel, daquela época que a gente estava se descobrindo, que foram os primeiros, né? Os primeiros momentos ali juntos e tal. Então, isso traz memória olfativa, isso aguça, ativa. Tudo comunica. Às vezes, se eu tiver com uma roupinha mais transparente em casa, meu marido, tá querendo. Às vezes eu nem tô. Aí ele tá querendo, né? Tá com essa roupinha. Eu digo, ai, Jesus, hoje vai ter. Eu nem me liguei que hoje eu botei essa roupinha. Mas nós precisamos ser intencionais, porque tudo comunica. Se eu coloco uma roupa velha, feia, rasgada, suja, desmantelada, vai dizer para ele que eu não quero nada, que eu não tô preparada para nada, que ele nem me procure. Só quero conforto, certo? Então começa a pensar como é que tá sendo. Tem mulher, Marley, que entra na menopausa e não procura. Pois é, não procura um médico, TPM, menopausa, tudo isso é saúde. A gente precisa se cuidar também para se entender, se conhecer, entender a nossa vida como um todo, em todas as áreas, né? Então, pense nisso. Durma hoje com essa reflexão e, se possível, agarre seu marido hoje durante a noite, dê uns beijos bem maravilhosos nele, que às vezes quando a gente beija o negócio acelera também, né? Então, a mulher, ela é auditiva. O homem, ele é visual. Então, a mulher, ela quer ouvir. Eu te amo, você é linda, você é maravilhosa. Mas às vezes não faz por onde, né? E o homem, ele é visual. Ele quer te ver, ele quer saber que você se preparou para ele. Ele quer te agarrar, ele quer te achar bonita, maravilhosa, sabe? Enfim. Então, o homem, ele é visual, a mulher, ela é auditiva. Então, pensa nisso aí e usa estrategicamente. Próximo ponto, que a gente já está quase chegando no fim, não sei nem quanto tempo eu tinha, viu, Dai? Qualquer coisa tu me diz aí, o relógio. Quarto ponto que nós temos dentro desse papel também de esposas na nossa vida é a influência, certo? Então, em primeiro lugar, identidade. Vocês vão sair daqui lembrando disso. Identidade. Segundo, casamento. Terceiro, intimidade. Quarto, influência, certo? Então, quando a gente já vai ver lá em Gênesis 3, agora, no versículo 6, a gente vai ver assim, ó. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. E deu também ao marido, e ele comeu. Então aqui nós vemos o quê? Influência. O papel de influência que uma mulher exerce sobre a vida do seu marido. E é por isso que a palavra nos diz que a mulher sábia edifica e a mulher tola destrói. Isso é o quê? Influência. É por isso que a palavra nos diz que nós podemos ser a coroa na cabeça do nosso marido ou o câncer nos seus ossos. Isso é o quê? Influência. Já ouviu aquela frase que diz: tem mulher que levanta o homem, tem mulher que derruba? Isso é o quê? Influência. Então, nós precisamos entender que aqui Eva foi primeiro, tomou atitude ali, decidiu comer do fruto proibido, desobedeceu ao Senhor e ela influenciou seu marido a também ir por um caminho de pecado, a também seguir por um caminho de desobediência. Minha filha pode falar até amanhã. Tomei, glória a Deus por isso. Então, pronto, vamos lá, mas já estamos caminhando para o fim, viu? Então, vão aí com os ouvidos e os olhos espirituais abertos. Então, lá em Salmos 111:10, vai dizer assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, como é que nós, mulheres, vamos ser a mulher sábia que edifica a nossa casa? Quando existe o temor do Senhor.
Se não existir o temor do Senhor, não vai existir a sabedoria, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, não há como você ser uma mulher sábia se você não viver à luz da palavra de Deus. Se você for agir pelo seu próprio entendimento, pelo que você julga ser certo, pelo que você julga ser errado, pelo que você se julga tá maravilhoso ou tá ruim e não se pauta na palavra, você vai estar centralizada em você. E aí é quando a queda vem. E aí é quando a gente toma decisão por conta própria, sem consultar a Deus. E é aí que as coisas vão por um caminho errado. Então eu te pergunto, como está a tua vida espiritual hoje? Como mulher e como esposa. Você está tendo tempo de leitura da palavra todos os dias? Você está tendo tempo de oração todos os dias? Você tem feito jejum espiritual com propósitos pela tua família, pelo teu marido, pela tua casa, pelo legado que você vai deixar nessa geração? Então, como está a sua vida espiritual hoje? Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Não há como sermos mulheres sábias edificando as nossas casas e os nossos casamentos se a gente não buscar o Senhor em primeiro lugar e não nos pautarmos na palavra de Deus. Seja influenciada pelo Espírito Santo de Deus e assim você também influenciará o seu marido a também seguir por esse caminho de influência. Eu acho interessante que hoje as pessoas dizem: "Ah, mas como você confia no teu marido?" Que eu acredito que todo homem mente, todo homem trai, todo homem faz coisa escondida, todo homem. Eu digo, sabe por que eu confio no meu marido? Porque eu não deposito a minha confiança em quem o meu marido é como homem. Eu deposito a minha confiança de saber que o meu marido ele é temente ao Senhor e que o Espírito Santo de Deus está sobre ele. E que em qualquer momento que ele vier desviar o caminho dele, o Espírito Santo vai convencê-lo do pecado, da justiça, do juízo, e ele vai retornar para o caminho que ele precisa percorrer. Então eu preciso ter uma vida espiritual alinhada com o céu para interceder pelo meu marido e para crer que o Espírito Santo de Deus que está sobre ele vai conduzi-lo a ser um marido íntegro, a ser um marido fiel, a ser um marido honesto, a ser um marido leal, não apenas para comigo, mas em primeiro lugar para com o Senhor. Porque antes de pecar e de fazer alguma coisa comigo, né? Ele vai estar fazendo com o Senhor. Então, quanto mais eu oro para que o meu marido tenha revelação de quem Deus é e viva uma vida com o Senhor, mais eu vou ter confiança não em quem ele é, mas no Deus que ele serve e no Espírito Santo que está sobre ele. Então, ou você se permite ser influenciada pelo Espírito Santo e influenciar o teu marido, ou você será influenciada pelo mundo e influenciará o teu marido, ou você será influenciada por você mesma, como Eva foi, pela própria má cobiça dela, pelo próprio desejo pecaminoso dela, pelo orgulho, ali a raizinha de que Satanás caiu, ele também queria que Eva caísse, ela acabou caindo. A gente vai lá e cai, e é influenciada. Então, seja influenciada pelo Espírito Santo de Deus e não por você mesma e não pelo mundo. Amém? Próxima chave e última desta noite, para que a gente saia daqui com o coração cheio daquilo que o Senhor está querendo falar conosco, é a santidade. Essa vai ser a nossa última chave de hoje, que é a santidade. Então, recapitulando, a primeira chave foi identidade, a segunda foi sobre casamento, a terceira foi sobre identidade, a quarta foi sobre influência, e agora nós vamos para a última, a quinta chave, que é sobre santidade. Então, quando a gente vê ali em Gênesis 3, versículo 8, vai dizer assim: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. Então, lembram que lá no início a gente leu sobre intimidade, que eles estavam nus e eles estavam completamente descobertos e eles não tinham vergonha um do outro. Eles não escondiam nada um do outro. Eles eram completamente íntimos.
A partir de agora, quando Eva foi influenciada pela serpente, comeu do fruto e influenciou seu marido, a partir daí o pecado entra na humanidade, né? Chega até eles e a partir dali entra também a consciência de pecado. A partir de agora entra a consciência do que eles fizeram de errado e vem a consciência do pecado que mostra para eles que eles estavam se escondendo da presença de Deus. Quando a gente fala sobre santidade, sobre sermos mulheres santas, a gente fala sobre o quê? Sermos separadas para Deus. Viver uma vida santa é viver uma vida separada para Deus. Isso é viver uma vida em santidade. Então, aqui, quando a gente vê, ó, esconderam-se da presença do Senhor, o que acontece? Naquela época, lá no jardim, Deus ele vinha ter encontro com Adão e Eva na viração do dia, no final do dia, no entardecer, né, no pôr do sol. Então, quando Deus estava chegando para viver esse tempo de intimidade com eles, o que foi que eles fizeram? Se esconderam da presença do Senhor. Por quê? Porque eles estavam tendo a consciência do pecado. Então, o que é que a gente já pega aqui de chave importante? Quando a gente peca, quando a gente erra, quando a gente faz algo que a gente sabe que desagradou a Deus, Deus ele continua lá para nos encontrar. Ele continua lá para ter um encontro conosco. Mas o que é que a gente faz? Acaba se escondendo da presença. A gente acaba ficando com vergonha de Deus porque a gente tem consciência do pecado. E isso nos afasta de Deus, não porque Deus quer se afastar da gente, mas porque existe ali esse empecilho, esse pecado, essa consciência do pecado que me faz ficar tão envergonhada que eu me afasto da presença. Então, eu quero trazer sobre nós hoje esse entendimento de olharmos para nós mesmas, reconhecermos quais são as nossas más inclinações, porque como mulheres nós temos. Com certeza você tem algum pecado que você luta contra, que você já vive uma vida de santidade, que você já vive uma vida longe desse pecado, mas você teve muitos atos de arrependimento até chegar nesse processo, ou você está passando por um processo de pedir perdão ao Senhor e de se arrepender dessas suas más inclinações, dessa conduta de pecado. Você tem essa consciência de pecado, mas o que eu te digo hoje é que para você viver uma vida em santidade, você precisa caminhar por um caminho de arrependimento e buscar uma vida santa, separada para Deus. Tanto na sua vida individual com o Senhor, mas também na sua vida como esposa, no casamento. Quanto mais uma mulher ela busca agradar a Deus, ser fiel a Deus, ser leal a Deus, mais ela vai agradar o seu marido, ser fiel ao seu marido, ser leal ao seu marido e honrar o seu marido. Faz sentido? Quanto mais o marido ele buscar agradar a Deus, agradar, ser fiel a Deus, honrar a Deus, caminhar com o Senhor em verdade, em honestidade, e integridade, mas ele irá também agradar a sua esposa, ele irá também honrar a sua esposa, irá ser leal à sua esposa, porque isso começa e isso parte de uma vida em santidade. Então, Eva, ela desobedeceu, ela influenciou o marido a comer do fruto proibido. Os dois descobriram, tiveram consciência do pecado, estavam ali imergidos no pecado. E aí, o que acontece? Tem duas opções. Ou existe o remorso, ou existe o arrependimento. Eu não sei qual é a fase que você tem vivido hoje, mas o remorso, muitas vezes, ele está envolvido com o medo de ser descoberta. Com o medo de alguém descobrir que algo foi cometido, que algo foi feito, que algo está sendo oculto. Então, o remorso ele parte desse lugar. Não é algo genuíno. É algo que se preocupa ainda com a reputação, com o ego, com o egocentrismo, que vão falar de mim, que vão pensar de mim, que vão achar o meu respeito. Mas o que é o arrependimento? O arrependimento é aquela tristeza, o sofrimento de quando eu entendo que quando eu peco, eu estou desagradando a Deus.
eu estou entristecendo a Deus. Então, quando eu peco e eu tenho a consciência de que eu estou fazendo Deus triste, de que eu estou sabendo que o Espírito Santo, porque naquela época Adão e Eva não tinham, eles esperavam Deus vir na viração do dia para ter um encontro com ele. Mas agora eu tenho o Espírito Santo de Deus em mim 24 horas por dia. Então, quando eu peco, ele está aqui. Quando eu estou fazendo alguma coisa que eu acho que ninguém está vendo, o Espírito Santo está aqui. Então, eu posso achar que não tem ninguém na terra vendo. Às vezes não tem. Mas o mais importante de todos está vendo. Então, é isso que precisa ser vivido em uma vida de santidade. É dizer, Senhor, eu quero que toda a minha vida seja separada para ti. Todas as áreas da minha vida, como mulher, principalmente como filha amada do meu pai, mas também como esposa, eu quero viver uma vida de santidade, porque quanto mais eu agradar ao Senhor, mais eu vou agradar ao meu marido. Então, Eva, ela desobedeceu através do ego, da deslealdade, da desonra, né, ao Senhor também, da desobediência. Mas Adão, ele também errou. Adão, ele foi omisso, ele foi negligente, ele foi passivo. Então, por que quando Eva ofereceu para ele o fruto, ele não disse, não vou comer, isso é desobediência? Ele não disse, ele foi lá e comeu. Então, ele também foi passivo, ele também comeu, ele também pecou junto com a esposa, né? Mas ele deveria ser o sacerdote. Ele deveria ter cuidado, protegido, liderado, trazido a visão. Então, os dois pecaram. Os dois começaram a ter essa consciência. E aí, tem uma frase que eu amo muito, que é do pastor Josué Gonçalves, que ele diz assim: quem confessa a tentação, não confessa pecado. Então, a pergunta que eu quero te fazer é: você tem tido pessoas ao seu redor, pode ser as líderes aqui, né? Gi, também, Dai, não sei como é que funciona muito a liderança na célula de vocês, mas eu sei que vocês têm pessoas que são usadas por Deus para te ajudar nesse processo que você pode dizer, irmã, ora aqui comigo, estou sendo tentada. Tem um pecado que está aqui na minha vida que não quer sair de jeito nenhum, preciso de oração. Eu preciso prestar contas a alguém. Porque a palavra nos diz que quando a gente confessa, né, é ali que existe a cura. Então, é ali que a gente vai tendo a consciência do arrependimento. É sobre confessar para alguém, é sobre prestar conta para alguém, é sobre dizer, ora comigo sobre isso. Então, você precisa ter alguém que te discipula, que caminha contigo. Não caminhe sozinha, minha irmã. Caminhem com mulheres. Vocês que estão aqui estão de parabéns por viverem essa célula. Porque isso é de fato o que o Senhor quer de nós, mulheres conectadas com Ele e com outras mulheres de Deus, que sentam na mesa certa, que leem a palavra, que têm conselhos bíblicos. Não são conselhos do mundo, são conselhos bíblicos, que querem o teu bem, querem o bem da tua família. E também entendermos que as nossas escolhas possuem repercussões eternas. As escolhas de Eva, a escolha que ela teve lá atrás, traz consequências para a nossa vida até hoje. Entendeu? Então, as consequências das nossas escolhas também perdurarão. Então, quais têm sido as nossas escolhas? Será que nós temos escolhido de fato agradar a Deus? Sermos leais a Deus? E aí, o que eu quero te encorajar é: não esconda nada do seu marido. Não esconda pecados, não esconda tentação. Não esconda quando o dia difícil vier, quando a situação mais inusitada acontecer na sua vida, seja amiga do seu marido. Construa um relacionamento de confiança, de intimidade. Meu marido, ele pode passar pelo que for na rua, mas eu quero que quando chegue em casa ele me conte. Pode ser o mais difícil de ouvir, mas eu quero que ele chegue em casa e diga: meu amor, eu vivi isso, e eu quero que você ore comigo sobre isso, porque nós somos um. O teu corpo é o meu corpo. A tua mente é também a minha. Então vamos juntos orar uns pelos outros, orar pelo marido, marido orar pela esposa, viver em comunhão, em santidade, sem máscara, certo? Orem juntos pelas tentações, orem juntos também para que o Senhor os livre do pecado. Orem juntos também para que as decisões tenham consequências positivas, resultados positivos e não negativos, assim como Adão e Eva tiveram. E aí a gente vê que lá em Romanos 6, 23 vai dizer: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, no nosso Senhor. Então, se a gente vive uma vida de pecado, a gente vive uma vida de morte. É um caminho de morte. Mas quando a gente se arrepende, a gente muda a rota e a gente diz: Senhor,
eu entendi que eu te entristeci. Eu entendi que eu estou te desagradando, mas a partir de agora eu não quero mais, eu me arrependo, eu não quero mais cometer isso. Não quero mais voltar para esse lugar, eu quero mudança de mente, quero metanoia, quero mudança de mentalidade. Renova a minha mente, me permite escrever uma nova história. O Senhor, ele vai conhecer o teu coração e ele vai te permitir escrever uma nova história. Porque antes da gente desagradar o nosso marido dentro do casamento, antes de acontecer ali um desagradar o marido de uma traição, de uma mentira, de uma desonra, de uma deslealdade, de um desrespeito, porque o nosso papel é respeitar e honrar o nosso marido. Antes de acontecer isso, nós estamos em primeiro lugar desagradando a Deus. Então tenha a consciência disso, que quanto mais você buscar agradar a Deus, mais você agradará ao seu marido. É uma consequência da sua vida de devoção, de santidade, de busca pelo Senhor constante. O pecado ele nos aprisiona, mas a verdade ela nos liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. Então, quantas vezes a gente está presa numa vida de pecado achando que somos livres? Mas a liberdade é você olhar para o pecado e dizer: eu não quero, eu não vou, eu consigo dizer não para isso. Então, isso é de fato vivermos a liberdade, que é o que o Senhor tem para cada uma de nós. E aqui nós vemos que Adão e Eva foram expulsos juntos do paraíso. Eles estavam juntos, saíram juntos, foram construir a vida juntos. Eles pecaram, foram viver uma nova rota, viver aquilo que Deus fosse permitir eles descreverem, né? E a partir deles vem uma humanidade que até hoje tem a consequência de viver uma vida ali, né? Com esse pecado dentro de nós, a partir de uma decisão de uma mulher que é tão influente que até hoje tem recaído sobre nós. Mas nós cremos que Jesus pagou um preço ali naquela cruz, amém? Para levar os nossos pecados e com ele nós temos vida eterna. E eu quero trazer como atividade de casa para você, leia Efésios 5. Entenda o papel de uma esposa, entenda o papel de um marido e se permita viver um casamento saudável. E enquanto eu estava orando por esse encontro de hoje, o Senhor ele me falou para compartilhar com vocês, para a gente fechar, né? Que não somos mais meninas. Nós não somos mais meninas. Todas nós que estamos aqui, nós já somos mulheres. Não é mais tempo de estarmos em lugar de menina, de estarmos em posição de vítima, de órfã, de coitadinha. Eu faço isso porque meu marido faz isso. Eu ajo assim porque meu marido é assim. Eu não mudo porque meu marido não muda. Isso é um lugar de menina mimada. E nós não somos mais meninas, nós já somos mulheres. Então, quando existe uma menina ferida que ainda não foi tratada, de ferida de rejeição, de ferida de abandono, de ferida de traição, de ferida de humilhação. E isso interfere no casamento. Por isso que a gente precisa tratar em nós a nossa identidade, quem nós somos em Deus. Porque da mesma forma que uma mulher curada cura, uma mulher ferida fere. Então, se nós formos e nos comportarmos como meninas feridas, nós seremos mulheres perdidas dentro do nosso casamento. E nós não nos posicionaremos da forma como o Senhor quer que nós nos posicionemos. Se nós formos meninas magoadas, ai, mas o meu marido falou isso, vou ficar 3 dias sem falar com ele. Ah, mas o meu marido não comprou flor para mim, vou ficar 4 dias sem falar com ele. Ah, mas o meu marido não lavou a louça, não fez isso, não fez aquilo, vou ficar um cara de dia sem falar com ele. Enquanto estivermos na posição de meninas magoadas, nós seremos, dentro do casamento, mulheres amarguradas. Nós seremos mulheres chatas, reclamonas, que a Bíblia diz que é horrível viver ao lado dessa mulher. Então, nós não seremos boas companhias para o nosso marido. E aí eu te pergunto: você tem sido uma boa companhia para o seu marido? Você tem sido aquela companhia que seu marido quer assistir um filme com a minha esposa? Eu quero passar um final de semana grudado com a minha esposa. Eu quero fazer um balde de pipoca e assistir comendo pipoca com a minha esposa. Eu quero ir no shopping passear com a minha esposa. E isso tem a ver com companhia legal, com amizade, com intimidade. Às vezes, ai, mas o meu marido não quer ficar comigo. Às vezes você é uma companhia chata. Às vezes você é murmurenta. Às vezes você reclama de tudo, você não agradece por nada. Às vezes você não sabe reconhecer os sacrifícios do seu marido para te dar as coisas boas, para te proporcionar momentos bons. Então, que tenhamos esse coração grato, porque uma menina interior dentro de nós curada, ela também é uma mulher curada.
e ela se torna um canal de cura dentro do lar, porque nós somos influenciadoras. Que sejamos influenciadas pelo Espírito Santo, para que assim nós também influenciemos os nossos maridos e as nossas famílias a serem guiados e direcionados por Ele. Amém? Eu não sei se o nosso tempo já esgotou, mas eu não sei. Ô, Dai, tu tá aqui? Amém. Dai. Tô. A gente consegue Amém. colocar um louvor bem rapidinho, se eu te disser o nome? Tu tá conectada no teu telefone ou no notebook? Que eu No posso colocar notebook. você como anfitriã e tu pode fazer o espelhamento, se quiser. Pronto, coloca aí para eu ver se eu consigo. Tá. Deixa eu colocar aqui. Só para a gente fechar os olhos nesse momento. E. Deixa eu ver se é isso aqui. Só para que a gente possa fechar os olhos nesse momento, ouvir a letra desse louvor e dizer assim: Senhor, eu creio que eu não preciso mais esperar a viração do dia para que o Senhor venha ao meu encontro. O Senhor já está comigo. O teu Espírito Santo está aqui comigo. E eu quero viver uma vida de santidade, uma vida leal a ti. Eu vou colocar aqui, vocês me dizem se estão conseguindo ver e ouvir, tá? Conseguem ouvir? Me fa- Acho que não estão conseguindo ouvir, né? Não estão? Ah, se não der, toque para compartilhar áudio. Ainda não, vice Marler. Tá. Então eu vou pedir para dar e passar para vocês e aí vocês escutam o louvor, tá? Já que a gente não vai conseguir colocar aqui. Mas eu vou fazer uma oração, tá, Dai? Amém. Vou fazer uma oração pra gente fechar aqui esse momento, aí depois você conduz, se der tempo ainda de fazer alguma coisa. Então vamos lá. Senhor Jesus, muito obrigada por esse momento, muito obrigada por esse encontro. Muito obrigada, Pai, porque nós cremos que o Teu Espírito Santo está em nós 24 horas do dia. Nós cremos que o Teu Espírito Santo tem liberdade aqui nesse lugar. Eu creio que o Teu Espírito já tem falado a cada coração aqui, Senhor, de mudanças de rota, mudanças de mentalidade, de olhar para algumas coisas específicas da nossa vida que nós podemos melhorar, Senhor. Que nós podemos fazer, agir com mais sabedoria, com mais excelência. Eu te peço, Pai, que todas nós saiamos daqui entendendo quem nós somos no Senhor, entendendo que a nossa identidade precisa estar firmada em Ti, Pai, entendendo que não é o nosso estado civil que determina quem nós somos, não é o nosso cargo fora, títulos que vai determinar quem nós somos, mas é quem o Senhor nos criou para ser, Senhor. Nós queremos ser filhas, nós queremos desfrutar do Teu abraço. Nós queremos poder descansar nos braços do nosso Pai. Nós queremos, meu Pai, viver uma vida íntegra, uma vida de agradar o teu coração, porque assim nós queremos que quanto mais agradarmos ao Senhor, mais também nós agradaremos aos nossos maridos, mais também nós agradaremos as pessoas ao nosso redor, Senhor. Mas que, sobretudo, o Senhor seja a nossa prioridade.
Não permite, Senhor, que nós sejamos mulheres idólatras, colocando outras coisas, outras pessoas no lugar que é teu. Não nos permite colocarmos em algum momento o nosso marido no lugar que é teu. Não nos permite, Senhor, fazer troca de lugares, de prioridades, de papéis na nossa vida. Alinha aquilo que precisa ser alinhado, Senhor. Que nós possamos viver o design original de uma família que o Senhor projetou para as nossas vidas. Que nós venhamos ser mulheres posicionadas de forma bíblica, feminina, dentro dos nossos lares. Que o Senhor tire, meu Pai, quebre todo e qualquer resquício que possa estar nos impedindo de nos posicionarmos de forma sábia nos nossos lares, Pai, e nos nossos casamentos. Que o Senhor quebre, Senhor, nessa noite, toda a metodologia de Satanás em nossas famílias, para levar destruição a casamentos, para levar destruição a famílias. Nós repreendemos no nome poderoso de Jesus qualquer, Senhor, cilada de Satanás sobre a nossa casa. Nós repreendemos, Senhor, todo pensamento contrário àquilo que o Senhor falou ao nosso respeito. Nós queremos nos ver como o Senhor nos vê. Nós queremos viver o casamento como o Senhor enxerga o casamento. Nós queremos, Senhor, viver a vida que o Senhor tem para nós aqui na terra, Pai. Que o Senhor venha trazer, meu Pai, um senso de propriedade naquilo que o Senhor tem nos dado aqui na terra, para que nós possamos assumir território, Senhor. Que nós possamos tomar de Satanás, talvez, territórios que ele já tenha achado que conseguiu pegar para ele, mas que nós possamos pegar de volta no âmbito espiritual e crermos que essa guerra já está ganha, que as nossas famílias são tuas, que o nosso casamento é teu, Senhor. Eu te entrego a vida de todos os maridos aqui representados, Pai. Eu te entrego para que eles vivam a sabedoria também, para que eles possam se posicionarem como provedores, como sacerdotes, como líderes espirituais da sua casa, Pai. Traz esse senso sobre cada um deles e nos posiciona conforme o Senhor quiser. Que o Senhor leve cativo todo pensamento contrário, Senhor, ao papel da mulher, ao papel do homem. Que o Senhor traga uma revelação a partir dessa noite, daquilo que o Senhor quer moldar em nós e daquilo que o Senhor quer fazer através de nós, Pai. Obrigada pela oportunidade de estar aqui com essas mulheres. Obrigada por esse convite precioso. Continua abençoando essa célula, Senhor. Que essa célula cresça, multiplique cada dia mais. Que mulheres possam ser tocadas, que mulheres possam sentir a tua presença, viverem mudanças de rota aqui nesse lugar. Que o Senhor abençoe toda a liderança, todas as mulheres que se dispõem para que esse dia de célula aconteça, Pai. Eu quero honrar a vida de cada mulher que se dispôs a estar aqui conosco até essa hora, Pai. Abençoa, traz uma porção dobrada de bênção celestial sobre a nossa vida, Pai. Eu te oro, te peço uma noite tranquila em tua presença e que nós possamos, durante os próximos dias, irmos processando aquilo que o Senhor falou conosco hoje. Que nada venha a ser perdido, mas que essa palavra venha encontrar um solo fértil para que venha frutificar e florescer a partir de agora. É assim que nós oramos, te agradecemos e selamos no reino espiritual tudo o que foi falado, ligando céu e terra nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigada. Agora é com você, Dai. Amém, glória a Deus, aleluias. Que